Uma pergunta, você disse que sua família era católica, né, pastor? Sim. Então, como foi sua conversão, já que acho que a sua primeira religião não foi evangélica, né? Não, nós éramos católicos tradicionais. Eu fiz primeira comunhão, catecismo, crisma. Era católica, né? E tenho muito respeito pela Igreja Católica. A minha família tem muitos ainda que permanecem na Igreja Católica. E tenho todo o respeito pela Igreja Católica, porque ali foi os meus primeiros passos de ouvir sobre Deus. Mas, assim, eu cresci e, assim, eu tinha muita busca de Deus, eu queria muito esse Deus. E eu falava, gente, eu não compreendo muito sobre Deus. Queria mais eu queria de Deus, mais, né? mais de Deus. Exatamente, pastor. E eu fiquei buscando a minha vida inteira. Quando eu era criança, eu participei da EBD. Nas igrejas eu ia, nas EBD, porque eu gostava. Então, eu já tinha, assim, essa busca. Eu gostava de ouvir as histórias, quando as pessoas falavam sobre até o fim do mundo. Eu falava, nossa, que interessante. Desde criança, eu me interessava. Tinha essa sede. Tinha. Aí, não é? Eu tinha, assim, uma paixão por Deus, por Jesus. Eu queria muito conhecê-lo. E, já chegando já na parte da minha conversão mesma, muitas pessoas convidam você para ir às igrejas, tal. Eu frequentava igrejas assim de ir, né, conhecer, ia também em centro espírita, onde me chamava eu ia, receber o passe. Estava buscando, buscando. Tinha uma amiga minha que me chamava muito assim para ir ela era espírita. E um dia ela me chamou para ir ao centro. E eu falei assim, olha, mas como que é isso? Eu não gosto muito assim, né? Eu gosto mais das coisas de Deus. E ela me levou num centro espírita, que era baixo espiritismo, né? Eu falei, eu quero sair, gente. Eu quero, porque a minha religião é católica e tal. Mas aí o pai de santo disse, não, quem entrou tem que ficar. E eu fiquei ali orando, do meu jeito, da minha forma, buscando o Deus que eu conhecia. E no final ele chamou essa minha amiga e falou, quem mandou você trazer ela aqui? Ela atrapalhou todo o meu trabalho. Uau. Eu falei assim, nossa. Perdão te interromper, mas já é bom até para quem está assistindo pensar. Às vezes a gente fica com tanto receio de convidar um amigo católico e olha essa sede que você demonstra. É interessante. Parece isso. Que estava esperando por um convite certo, né? Sim, esperando. Mas a gente sempre foge também, né? A gente tem aquela... Eu não sei por que a luta que a gente tem, né? Hoje eu compreendo, mas na época eu não compreendia tanto. Sim, claro. Mas eu tinha tanta sede de Deus e eu tive depressão, querendo Deus e não alcançava Deus da forma. E eu lembro que eu trabalhava no banco, o gerente fazendo reuniões, e eu tinha um choro que não cessava, mesmo nas reuniões. E aí um dia eu cheguei em casa, fechei a porta do quarto e falei para Deus, assim, Deus, eu preciso falar com os Deus dos crentes hoje. Hoje eu quero falar com o Deus dos crentes, porque não é possível. Eles falam... Nada fogo aí. Não, olha só. Não é, os crentes não falam assim, Deus falou comigo, né? Deus falou comigo e tal. E eu falava, por que o senhor não fala comigo hoje? O senhor vai falar comigo. E eu falei para Deus, Senhor, eu, Deus dos crentes, eu pego a Bíblia e eu não entendo nada. Aí eu ali sentei no sofá que eu tinha no meu quarto e Deus se revelou para mim no meu quarto. Foi um dia lindo, dia assim que Ele foi mostrando todos os momentos que Ele tinha me chamado, mas eu me interessei mais, né, ir para outros lados e Ele foi mostrando o tempo todo Ele me chamando. E aí naquela época, gente, não existia esse telão. Mas eu vi como um telão na minha frente, sim. Deus foi me mostrando todos os lugares que eu tinha ido e todas as vezes que Ele me chamou. Foi sobrenatural. Foi incrível, sobrenatural. Né? E eu fiquei assim, nossa, Deus dos crentes falou comigo. Maravilha. Uma conversão, uma experiência diferente do que a gente está acostumado a ver, não é? Sim. Você vai numa igreja, vai à frente, você vai num retiro, você vai... Mas, enfim, no seu quarto, No meu quarto, pastor. E aí, depois, eu falei assim, gente, eu preciso de uma igreja, né? Eu preciso de uma igreja. Aí foi outra luta. Aí você já teve um entendimento, né? Já tive, porque, assim, sempre tem alguém que fala alguma coisa para você também, claro, né? Sempre claro. tem alguém que chega, uma amiga. Apesar que eu não fui muito cercada, porque a maioria eram católicos, né?
Então, eu não fui cercada com o evangelho, assim. Hoje eu acho que as pessoas têm uma oportunidade maior, né? Tem, todos os lados tem pessoas que falam, tem a mídia, tem, né, uma Verdade. igreja próxima. Na minha época era mais complicado, ainda mais onde eu morava, que era uma área mais rural. Enfim, mas nessa época da minha conversão eu já morava em São Paulo. Aí eu comecei a orar a Deus porque eu não queria ficar enganada, que eu queria uma igreja que falasse a verdade, somente a palavra de Deus e a verdade. Aí comecei, as minhas amigas, tinha uma amiga que era evangélica, eu falei, ó, você precisa me levar então em algumas igrejas, e eu fui. Inclusive a minha tia era de uma religião, era adventista, e eu fui, não me identifiquei, mas toda igreja que eu ia, eu achava que se fazia um apelo, eu aceitava Jesus, né? Era Mas muita sede, hein? Nossa, que lindo. Que maravilha. pastor, mas um dia, o dia assim que eu achei a minha igreja, foi um dia que eu saí de casa, orei e falei, Senhor, hoje eu quero orar novamente, eu vou conhecer uma outra igreja e que seja uma igreja que fale a tua verdade. Eu quero que, se for, eu fique lá. Quando eu cheguei lá, no meio da pregação, o pastor diz, olha, ele revelou, né? Eu entendi que ele revelou hoje, né? Ele falou, você que entrou aqui hoje, que saiu de casa, que você está buscando, você se converteu sozinha e você está buscando uma igreja onde prega somente a verdade. Uau! Olha, Meu e você Deus. falou isso para Deus hoje, antes de você chegar aqui. Aí ele pegou a Bíblia e levantou assim e falou assim, olha, aqui a gente só prega a palavra de Deus, somente a palavra de Deus. Aquilo bateu em mim assim, eu levantei na hora. E já fui lá para o altar. E aí vem os irmãos, né? Olha, vamos sentar, depois o pastor conversa com você. Mas foi assim, pastor.